que isso acontece? Eles têm muita afinidade pelos leucócitos, ligando a proteína G da parede da transmembrana. O que é isso? São receptores. Proteína G, esses quimiotáticos, eles têm que ter afinidade para sensibilizar essas células. Os leucócitos migram para os estímulos inflamatórios em direção do gradiente dos quimioatraentes produzidos no local. Então, aqueles quimioatraentes, o gradiente que está lá, é onde nossos leucócitos vão migrando, para que eles sejam sinalizados a fim de chegar até lá. Então, ó, nós temos, por exemplo, equinotaxia, um exemplo desse do conjuntivo. Lembra, conjuntivo, fibras colágenas, eu tenho que ter síntese de colagenase para conseguir degradar essas fibras colágenas e atravessá-las. Então, os leucócitos são capazes de aderir à matriz extracelular pelas integrinas, ligação de CD44 às proteínas da matriz. Lembram do processo de andar que eu falei para vocês, de fixar e andando? Os leucócitos são retidos no local onde são necessários. Ou seja, quando eu tenho uma grande quantidade de células inflamatórias em um local, eu tenho um exudato ou infiltrado? Infiltrado, célula infiltrada. Então, quanto mais leucócito vai chegando ali, quanto mais leucócito eu tenho naquela região, maior é o meu infiltrado inflamatório. Beleza? Correto até aqui? Vamos só repassar o que nós falamos? Então, nós temos o processo de marginação mediado por uma estase sanguínea. Essas células são mais pesadas, elas vão para a parede do vaso. Lá elas se ligam, né? Elas têm a síntese e a expressão de S-lectinas, que é uma adesão instável, onde as células vão comunicando esse rolamento. Chega um momento onde elas vão ter essa adesão estável, mediada pelas integrinas, que elas conseguem se aderir de uma forma transitória, porém com uma estabilidade maior. A partir disso, nós temos a transmigração acontecendo pela CD31, que é o PECão também pode falar, mas eu acredito. Ela vai conseguir fazer essa transmigração de apodese pelo evento lá que nós falamos de zipagem, o zíper. Passou disso, olha só, vai se diferenciar, vai se ativar, se ativando ela vai até o agente lesivo e fazer a fagocitose. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Se eu perguntar para vocês assim, ó, falei para vocês de inflamação crônica, falei para vocês de inflamação aguda, falei de tipo aérica pelo tipo de célula, falei dos eventos vasculares e celulares, entendemos todo o processo da inflamação. E aí, se eu perguntar para vocês assim, ó, o que determina a natureza do meu infiltrado inflamatório? Composição dele. Tá, inflamação pode ser aguda ou crônica, mas o que determina isso em processos comuns? Composição, morfologia, o que mais acha? Algo não self. Algo não self, não deveria estar no meio extracelular. Alguma coisa no meio extracelular, o que mais? Tipo do tecido. O que, quando eu falo que determina é de maneira geral, tá? Eu tenho exceções. Mas, o que determina o meu processo inflamatório, o meu infiltrado inflamatório, a característica do meu infiltrado inflamatório é o tempo. Tá? Então vamos lá. Eu tenho processos acontecendo por diversos motivos, eu tenho exceções. Só que de maneira global, o que determina a natureza do meu infiltrado inflamatório é o tempo. Por que a natureza do infiltrado inflamatório? Quando eu falo que é uma natureza de infiltrado inflamatório agudo, o que eu espero encontrar? Polimorfonucleadas, neutrófilos, o que seja. E quando eu falo de infiltrado inflamatório crônico, o que eu espero encontrar? Linfócitos. Neutrófilo não, macrófilo e linfócito. Plasmócito, fazendo parte da resposta inflamatória imunológica, que seja. Porém, de maneira geral, o que determina a natureza do meu infiltrado inflamatório é o tempo. Tudo bem? Então vamos entender como que isso se dá. Quando nós temos a inflamação aguda, olha lá, ó, natureza do infiltrado inflamatório, nós temos um predomínio de infiltrado inflamatório do tipo agudo, que são os neutrófilos. É como se vocês vão fazer uma festa aí agora, né? Não sei, vocês estão fazendo dose dupla? Não. Então esquece. Vamos imaginar aquela festa que vocês... Vamos imaginar aquelas festas que vocês... Vamos imaginar aquela festa que vocês fizeram lá. Vocês fizeram uma festa. Tem pessoas que chegam sempre primeiro da festa. Sempre. Essas pessoas que são os primeiros a chegarem, nós chamamos de neutrófilo.
Por quê? Porque ele sempre chegou muito rápido. Então você faz uma coisa e fala assim, nossa, vou marcar 8, porque eu vou ficar pronto 8h30. Só que tem aquele infeliz que chega 8 horas na sua festa, não tem? Aquele infeliz ele chama neutrófilo, porque ele é o primeiro a chegar. É uma célula rápida, uma célula mais leve, quando comparada às outras, e menor. Então ela vai chegar com um predomínio, com um gradiente de concentração muito alto, entre 6 a 24 horas. Tudo bem? A partir de 24 horas, o tempo de meia-vida dele vai acabando, nós temos a diminuição do concentrado e nós vamos ter um aumentado de macrófagos, que são células ativadas de monócitos, de 24 a 48 horas. Então, sobrevivem por mais tempo e pode proliferar nos tecidos. O monócito, ele vive em torno de 24 horas, fora do nosso sistema sanguíneo, né, no meio extravascular. Já o macrófago por meses e anos, tudo bem? Isso vocês têm que entender também, só um adendo. Então, quando eu falar para vocês assim... Repete, por favor, de novo. A questão da sobrevivência do o monócito, que é essa célula aqui, é uma célula que vai se diferenciar em macrófago. Se ela sai da corrente sanguínea, ela só tem uma duração mais ou menos de 24 horas. Porém, já ela ativada em macrófago, ela vira meses e anos. Tá? Beleza. Vocês já viram que, por exemplo, não sei se vocês, acho que todo mundo muito jovem, né? Mas antigamente, quando a gente ia no médico ou no dentista, era protocolo passar anti-inflamatório por 5 dias. Vocês já viram isso? Depois começou a passar por 3. Não sei se vocês pegaram essa migração aí de conduta clínica. Por quê? Porque nós entendemos que a inflamação, ela não perpetua por 5 dias. Ela tem um pico inflamatório de 36 horas, só que ela vai ter essa duração aguda por 3 dias. Não é só modular a inflamação que a gente quer. Então a gente só quer controlar esse pico de inflamação, porque a inflamação ela é em estado de normalidade frente a um estímulo que a gente tem. Por exemplo, fui lá e fiz uma biópsia na pele do paciente, vai ter uma inflamação. Se for uma biópsia muito extensa, eu tenho que fazer um anti-inflamatório nesse paciente por 3 dias, porque eu tenho que diminuir esse pico, que são 3 dias, 36 horas, só que depois as outras 36, eu também vou ter um anti-inflamatório importante. Passou esses 3 dias, aí eu tenho inflamação mais branda, só que ainda acontecendo e eu não quero parar com ela. Eu quero que ela aconteça porque eu tenho que ter um reparo bem feito. Tudo bem? Então, antigamente era muito presente essa conduta. Na verdade, eram 7 dias de anti-inflamatório e 7 dias de antibiótico. Era esse protocolo que sempre utilizava. Depois passou para 5, depois passou para 3. Porque a ciência veio mudando e nós tivemos novos protocolos. Tudo bem? Vocês vão ver que isso vai mudando. Então, por exemplo, a OMS lança uma nota, e não deve passar mais antibiótico para pacientes hipertensos da cirurgia. Paramos. Aí agora tem que passar, começa a passar. Aí agora não chama mais hipertenso, chama diabético hipertenso, tem que chamar assim. Então, tem que acompanhar, senão a gente fica para trás. E assim é uma conduta dos anti-inflamatórios. Tem que passar por 7 dias. Não pode passar por 7 dias, tem que passar por 5. Agora não pode por 5, tem que ser por 3, a gente tem que acompanhar. Ele sempre lança uma nota com explicação científica embasada. E por isso, porque nós temos um pico de 36 horas, pico, né? Então eu falo o máximo, mas depois ela vai diminuindo, só que ainda tem por 3 dias forte. Para que eu quero tirar minha informação toda? Eu falei para vocês que era algo fundamentalmente bom, então eu só quero controlar esse processo mais forte para que quando mais brando chegar, que a hora que os neutrófilos vão diminuindo, os macrófagos vão ficando por ali, eu consigo controlar isso com mais facilidade. Tudo bem? Então vamos lá. Populações presentes nas reações inflamatórias crônicas que vão surgindo. Se eu tiver, veja bem, se eu tiver diminuição de neutrófilo, o aumento de macrófago e ficar por muitos dias, que tipo de inflamação eu vou ter? Crônica. Então, o que determina a minha natureza de infiltrado inflamatório? O tempo. Por quê? A partir de 24 horas eu tenho a substituição por macrófagos. E vocês viram que o macrófago, por mais que ele atua na aguda, ele é um tipo de célula que atua mais na crônica. Tudo bem? Então aqui nós temos, vocês já estão cansados de ver isso, lá no infiltrado, lá no infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio, vocês viram essa reação, onde ele tem a preservação do tecido, depois chegam as células inflamatórias,
Células inflamatórias essas que chegam lá apenas para fagocitar o tecido e nós não temos uma grande quantidade de agentes antigênicos, porque as nossas próprias células chegam naquela região para fagocitar os tecidos mortos, para limpar e para reparar e por aí vai. Certo? Então vamos olhar esse gráfico aqui. Então aqui nós temos a atividade e a quantidade de dias, olha, 3 dias. A partir do momento que nós temos uma injúria, nós vamos ter o primeiro de tudo. Na inflamação é o quê? O que nós temos primeiro de tudo na inflamação? Reação vascular, lembram? Que é a vasoconstrição transitória, vasodilatação, aumento de permeabilidade, edema, Então, primeiro de tudo, nós temos uma reação vascular. A reação vascular, ela é determinada por muitos eventos, só que o que é mais representativo? O edema. Porque o edema, ele caracteriza essa migração de reação vascular para celular. Eu tenho que ter estase sanguínea para a célula ir para a parede, não tem? Se eu tenho estase sanguínea do vaso, eu vou ter do lado de fora o quê? Edema. Então, ó, nós temos o edema nessa região, tá? O edema, ele, pela permeabilidade vascular, junto a esse edema nós tivemos o extravasamento de leucócitos. Por algum motivo, nossas células conseguiram conter essa extravasamento, seja por ativação da cascata de coagulação, seja apenas para aquelas citocinas pró-inflamatórias começaram a diminuir seu tempo de meia-vida. E aí, esse edema ele começa a diminuir pela drenagem dos nossos vasos linfáticos. Nós vamos ter um aumento de células inflamatórias. De que tipo? Polimorfonucleadas. Lá no um dia, então, em torno de 24 a 48 horas, vamos imaginar. Porque olha ali, ó, até 2 dias ainda tem um neutrófilo acontecendo lá. Só que a partir do momento que esse neutrófilo aumenta, ele tem um pico, ele começa a diminuir, os macrófagos começam a aparecer. Mediante a quem? O tempo. Então, com o tempo, nós vamos ter a migração de característica ou de natureza desses infiltrados inflamatórios. Neutrófilos começaram a diminuir a sua quantidade, quem chega ali? Macrófago, que fica perpetuando. Olha a curva de quantidade do macrófago, portanto que ela é mais espaçada quando comparada à curva dos neutrófilos. Por quê? Então, se eu perguntar para vocês qual que é a natureza, o que determina a natureza do meu infiltrado inflamatório, a níveis gerais, sem as exceções, é o tempo. Tudo bem? Certo? Então, quais são as exceções frente aos nossos casos? Então, eu falei para vocês de maneira geral que nós temos ali. Só que a Jordana falou que pode ser o tipo de tecido, não sei quem mais falou que pode ser o tipo de célula. Acontece isso? Acontece. Só que nós temos exceções, isso foge à regra, porque a regra é o tempo. Só que eu vou ter tipos de bactérias que eu não vou ter porquê, por cargas d'água, ter neutrófilo lá. Ou não vou ter porquê ter linfócito lá. E isso que determina as minhas exceções. É isso que vai dar a característica que foge à regra do tempo. Então, primeiro são as infecções virais, tá? As infecções virais, principalmente, vamos imaginar pelo vírus HIV. É um tema que está bem presente aí na medicina, que é por conta desse tópico de infecções sexualmente transmissíveis, que fizeram o Instagram lá, que fizeram aquilo que eu achei o cúmulo do absurdo, achei de uma falta de ética profissional, porque o que muda o estudante de medicina com médico não é nada, porque vocês estão na clínica, vocês vão fazer clínica, apenas o CRM que vai lá e tirar o CRM de vocês. Isso eu quero falar, já vou até voltar aqui para cá, então é uma coisa que eu tinha esquecido de falar com vocês. Não é só em Mineiros, não é só na FAMP, não é só em região de Goiás. A endemia de vírus HIV, sífilis e hepatite está tendo na terceira idade, tá? De 19 a 25 anos. Isso é uma coisa que nós devemos falar sem estigma social, porque vocês vão ser profissionais da saúde, eu quero ver vocês falando disso em qualquer lugar que vocês forem, sem amarras, porque eu quero que vocês entendam que o paciente transa muito mais do que a gente imagina e usa muita droga, tá? Então, quanto mais eu tiver isso muito bem estabelecido na minha cabeça, eu tenho meus conceitos sociais muito para fora. Lá fora, se vocês quiserem ser quem vocês quiserem, sei lá, reacionário contra sexo, reacionário contra drogas, vocês podem ser qualquer coisa. Aqui dentro, não. Aqui dentro, se o paciente chegar e falar assim, eu uso cocaína todos os dias, vocês não vão discriminar ele. De jeito nenhum. E me assusta muito futuros profissionais que fazem isso, esse tipo de chacota na internet.
de achar que a sorologia do indivíduo serve para humilhar, para fazer chacota. Eu acho isso muito absurdo. Eu queria muito ver vocês indo nas creches, indo nos asilos, falando de sexo para a terceira idade, que é uma coisa que é uma população muito negligenciada. Alguém aqui é de São Paulo? Lá em São Paulo tem assim os cartazes: vamos falar de sexo para a terceira idade. Porque as pessoas na terceira idade, elas transam. A gente tem essa mania de achar que não transa. E aí o que acontece? Na população que a gente costuma colocar como se eles são incapazes, tomam Viagra para dar fila, que é uma realidade, que é um estigma também, né? Falar de Viagra, meu Deus, é o cúmulo do absurdo. Não. As pessoas mais velhas, elas continuam com sua vida ativa, seja por remédio ou não. Só que como eles são muito esquecidos pela sociedade, que ninguém fala de sexo preto, eles vão fazer sexo desprotegido. Então nós temos muito grau de HPV em idoso, muita sífilis, e HIV está tendo uma epidemia no Brasil todo. Tá? Vamos falar de HIV então. Eu tenho neutrófilo na infecção por HIV? Eu tenho linfócito. Para que eu vou ter neutrófilo na infecção por HIV? Não tem porquê. Eles vão infectar os linfócitos, nós vamos ter produção, eles têm uma reação ali branda, eles fazem essa como que a gente pode falar? Eles usam de hospedeiro, eles têm parasitas, vão lá, usam a arquitetura toda dos linfócitos para ter essa propagação. Tudo bem? Nós temos outras exceções, como por exemplo, os eosinófilos, que são nas reações alérgicas. Quem tem alergia a camarão aqui? Saibam que os eosinófilos atuam muito forte, né? Eu também tenho alergia a camarão. E as infecções por exemplo, as pneumonias, as bactérias como as pseudomonas, não tem por que eu ter linfócito lá. Eu vou ter neutrófilo sempre acontecendo ali, sempre acontecendo. Tudo bem? Aqui é uma resumo do que a gente acabou de falar, e eu quero chamar a atenção para vocês que a ativação ela vem ali, ó, depois da transmigração, que eu falei, ó. Tem ativação nos vasos? Tenho. Porém, eu posso correlacionar isso com um prognóstico não muito favorável. Quem é de liga aqui? Qual liga que vocês são? Fisiologia médica. Quem mais? Lapate. Quem mais? Isso é legal. Quem mais? Eu coloquei os alunos hoje para fazer um negócio muito importante. Se vocês quiserem fazer, fugir só um minutinho da aula. Deixa eu ter quantas horas aqui? Já? Vai acabar a aula. Então, ó, o que eu quero que vocês façam? Quem quer trabalhar com o SUS aqui, levanta a mão. SUS, né? Eu também gosto do SUS. SUS não é dinheiro, é filosofia. Infelizmente, não dá dinheiro pra gente. Quem costuma trabalhar com o SUS é filosofia. É porque a gente quer trabalhar no SUS. Não é porque falar assim, ó, quer trabalhar no SUS porque eu vou ficar rico. Não existe isso. O SUS é uma filosofia. No SUS, quando a gente está na nossa clínica, a gente começa a olhar assim, ó, tá tendo muito paciente com tuberculose. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a ter métodos ativos para combater isso. Alguém já viu campanha contra alguma coisa aqui em Mineiros? Nunca vi nada aqui. Nada. Eu não vejo cartaz, não vejo nada. Eu coloquei os meninos da Odonto, da Liga de Estomatologia, que é a minha área de cabeça e pescoço, coloquei eles para irem na APAI, que também é um dado epidemiológico que eles fazem, coloquei eles para a Secretaria da Saúde, coloquei eles para mandarem Secretaria da Saúde, APAI, acho que tinha outro lugar que eu mandei, que eu esqueci, para a Vigilância Sanitária. Falei assim, ó, mandem e-mail para eles e ligam, para saber o que eles estão fazendo para a comunidade agora. Porque o que nós estamos levantando aqui em vírus, nós temos sífilis e HIV, por exemplo, é algo que é muito importante para nós, enquanto clínicos, né? Nunca vi nada fazer, nada. Isso é muito alarmante, porque se você tem, por exemplo, o Covid, o que a gente tem que fazer? Soltar notas de o que a gente tem que fazer para prevenir o Covid. Se eu tenho tuberculose, eu tenho que lançar notas de como prevenir a tuberculose. Se eu tenho toxoplasmose, eu tenho que lançar notas e métodos de sanitaristas para tentar combater com isso. Gente, eu não estou vendo nada em Mineiros acontecer nada. É uma crítica mesmo, não política, mas social. E vocês de liga, vocês podem fazer isso. Vocês podem ir atrás e vocês podem promover ações. Que tal ir lá no asilo falar de sífilis? Parece estranho, né?
Só que acontece a terceira idade, isso que eu estou falando para vocês. São públicos que ninguém lembra. E para o outro lado, o público que todo mundo lembra, que é a nossa idade, porque agora que nós estamos tendo uma endemia brasileira disso, que leva muito eu acho, na questão ilusória de achar que isso não acontece com a gente. Então, o pessoal de liga aí, eu acho que está muito na dele a gente fazer isso, tá? Nesse Setembro Amarelo, principalmente. Uma outra coisa que eu acho muito interessante. Todos os pacientes que eu mando para fazer teste rápido, ou VDRL, FTBS, ou HIV1 e 2, eles fazem, dá positivo, a pessoa mostra e fala assim, vamos repetir o exame e manda o paciente para casa. Não explica nada. Então, tipo, por exemplo, assim, hoje, imagina hoje, se vocês forem diagnosticados com HIV. Já pensaram? Eu morro. A gente tem que começar a pensar isso. A gente começa a humanizar o atendimento quando eu penso assim, e se eu for diagnosticado com HIV? Eu faço isso em palestras, quando eu faço palestras por aí. Eu morro e você escolhe de casa. Eu tenho uma pergunta assim, ó, no meu slide. O que eu faria se eu fosse diagnosticado com HIV? Por quê? Porque, primeiro, é uma coisa que todo mundo tem medo e nojo, né? HIV igual câncer. Vocês vão lidar com esse tipo de paciente, primeiro. Segundo, eu tenho que humanizar meu atendimento. Não existe. Se vocês forem para o SUS, existe muito, porque igual eu estou falando, SUS é uma filosofia. Eu chego lá na minha cidade, quero trabalhar na prefeitura, porque meu pai é prefeito. Minha mãe lá era da política também. Então eu cheguei para trabalhar, eu chego lá e falo assim, não tem filosofia nenhuma. Pego uma carta de encaminhamento, coloco assim, encaminho o paciente diagnosticado com HIV, entregue na mão dele. E aí? Vocês vão ter uma aula de Spikes que eu vou dar para vocês, que é humanização e atendimento. Vocês ouviram falar, acho que já ouviram falar disso, né? O Spikes, ele foi utilizado lá em Toronto, pelo Bankman, para fazer esses diagnósticos e tudo mais. Ele foi utilizado muito na oncologia e nós podemos utilizar ele muito no diagnóstico de HIV. Vocês não têm noção. Ó, vocês são profissionais da saúde. Ele falou que vai morrer se ele for. E expor de casa. Imagina uma pessoa que nem é profissional da saúde. Imagina uma pessoa que ela capina quintal, que não tem ensino superior, não tem ensino médio, não tem ensino fundamental. Você acha que elas são menos importantes que nós? Por que a gente tem que falar isso? Porque se eu colocar na minha cabeça assim, ó, se eu fosse diagnosticado com HIV, como que seria o atendimento? Eu queria sair de lá sabendo tudo. Tudo. Eu queria sair de lá falando que tinha tratamento, que não transmite mais hoje em dia pelo método de tratamento que a gente tem. E duvido que muitos de vocês sabiam que nem... Levanta a mão, quem sabe que o HIV em um momento não é transmitido? Como é que é? Quem sabe que o HIV ele pode chegar a um momento que ele não é transmitido, mesmo sem sexo, sem camisinha? Poucas pessoas, né? Vocês são profissionais da saúde já. Imagina quem não é que não faz nem faculdade. A cabeça fica atordoada. Então é o tipo de paciente que nós estamos tendo. É o paciente que ele chega lá no posto de saúde para fazer os testes rápidos, dá positivo, a enfermeira fala assim, deu positivo, vamos fazer o de sangue agora? E aí a pessoa faz o que, gente? Suicida, pode suicidar. A pessoa faz o que? Some, não adere ao tratamento, pode fazer isso. E o pior de tudo é a família da pessoa, se for uma família, por exemplo, a família... Só que a nossa sorologia é uma coisa que ela não precisa ser falada, né? É uma coisa que ela é regida por lei. Por exemplo, se eu hoje, Vinícius, for lá e deu HIV positivo, eu não tenho que falar pra ninguém. Por quê? Eu tenho tratamento, não tem nada. Olha, veja só, como eu falo isso abertamente. Porque isso deve ser falado. Vocês têm que falar isso abertamente, sem estigma. Porque se eu falar assim, ó, não, Deus me livre, já imaginou se eu for diagnosticado, mas assim, vamos imaginar, Deus me livre. Eu tô ainda com o mesmo preconceito. Então a gente leva fazendo dessa forma. E se eu fosse diagnosticado, o que eu queria que fizesse comigo? Leva isso pra vocês, o pessoal das ligas aí, ó. Vão na prefeitura, pegam os dados, vão lá no asilo, vão na terceira idade, façam isso. Vocês estão para fazer política pública. Eu espero que nenhum aluno de Vinícius vai no Instagram, vai nos outros e começa a fazer essas graças, tá? Eu acho que vocês deveriam ter aula de bioética muito antes, eu não sei se vocês têm isso mesmo, porque isso compreende, isso dá um ferro tão grande que vocês não têm noção. Não tem noção. A sorologia é uma coisa individualizada. Então, por exemplo, se a Dana hoje falasse para mim, Vinícius, eu sou sua médica, se a Dana chegar e contar para, por exemplo, meu parceiro, ou parceira sexual que seja, eu posso processar a Dana, ela perde o CRM dela. Porque a sorologia é só minha, é só da Bruna, é só da Giovana,
é só da Lara, é só do Thiago, e por aí vai. Tudo bem? Então, assim, eu ficarei muito feliz, eu não posso atribuir nota a isso, mas eu ficarei muito feliz se vocês fizerem alguma coisa, juntarem aí, ir nos órgãos públicos, fazerem o SUS, que vocês já são do SUS, né? Porque a gente está aqui, a comida que a gente come é o SUS, o medicamento que a gente toma é o SUS, tudo é SUS. Então façam isso, já começam a promover essa saúde de vocês, que vocês vão estar lá no postinho daqui uns dias, tudo bem? No caso que nem você falou que não pode falar pro parceiro, no caso, se ela foi diagnosticada, você não pode, tipo, Não posso. não pode. Eu oriento. E mesmo se ela não tratar e não Não me interessa. É como se, por exemplo, assim, ó, eu sou profissional, o que eu faço? No começo também eu já diagnostiquei muitos casos, o que eu faço? Venho sozinho com o paciente e falo assim, ó, eu te oriento a buscar as outras parceiras ou parceiros sexuais dos últimos tempos e conversar. Porque isso é importante, porque você salva a vida do outro. Só que tem gente que não faz. Eu não posso chegar lá e falar assim, ó, gente, com quem que transou com fulano? Vamos fazer exame? Não posso fazer isso. Então eu tenho que direcionar o que ele pode fazer. Falar assim, ó, eu te oriento a conversar para eles repetirem o exame também. Isso você vai salvar a vida, você pode conversar com a pessoa, mas em momento nenhum pode chegar e perguntar. Ou tipo, falar, vamos lá, vamos fazer exame todo mundo, já que todo mundo se beija lá. Não é assim que funciona. Mas a partir do momento que você percebe que aquele seu paciente, vamos supor, né, HIV positivo, ele está usando de má fé, você pode sim comunicar ao parceiro e à autoridade. Você comunica a autoridade. Sim. Você comunica a autoridade. Você está infringindo sua ética, você não pode. Isso que eu tô falando. Ele pode... Psicólogo. Você acha que o psicólogo não atende detento? Ele vai falar que ele mata, que ele estupra. E aí? Ele vai sair contando pros outros? Não. Você não pode. Agora, você pode, por exemplo, falar alguma coisa que é crime, você pode falar nas autoridades, eles fazem o que eles quiserem lá. Você não pode ficar falando. Isso é código de ética. Tanto é que tem uma dinâmica que eles fazem, fala assim, ó, se chegar um detento que levou 2 tiros no seu plantão, e chegar uma pessoa que também na emergência, tem que atender os dois do mesmo jeito, não interessa. Se ele usou de má fé, se não, se rouba, se não. Professor, deixa eu falar, com todo respeito. Quando você falou de asilo, por exemplo, eu entendo que antigamente o pessoal não era igual a gente pode falar muito de tratamento de sexo, de sexual. Eu até entendo a questão de falar de especialidade e tal. Mas, por